Ângela já chegando, Rosana, Clarinha, Otacílio. Que bom, gente. Paulinha, bem-vinda. Oi, Railta, que equipe, hein, Ângela? Que lindeza. Bem-vindos, pessoal. Vamos chamar aqui a Ângela. Vem com essa missão tão linda hoje. Chamei, Ângela. Vê se você recebe o convitinho aí. Bom Ah, já tá chegando. Muito bem. Ei, Ângela. Oi, Bem-vinda. tudo bom? Tudo bem, e você? Estamos aqui. Estamos aqui, Estamos aqui. eis-nos aqui, né, Ângela? Você já Sim. enxerga a gente, Ângela? Já arrumou o seu telefone? No meu celular eu não estou te vendo, está tudo negro, é um defeito que está se apresentando. Aí a minha filha vai colocar o celular dela do meu lado Isso. para eu te ver. Uma Porque boa. Vai ver eu e Santa Faustina. Santa somos Faustina tá nós aqui três. também. 1, 2, 3, três. Que coisa esse Instagram. Quando você me chamou, eu falei assim, que bom, porque eu quando envio a solicitação, tá dando isso. Aí você chamou, eu falei, não vai dar nada. Deu. Mas nada que não seja solucionado. Estou tão feliz, estou nervosa, não estou feliz na minha vida. Mas o texto da misericórdia a gente preparou bem. Aqui temos o Papa João Paulo II, o Papa Peregrino, Certo? o Papa da Misericórdia, e, claro, o meu queridinho, tá bom? Que bom, Ângela, que bom. Nós vamos com o Papa São João Paulo II, vamos com Santa Está me ouvindo Faustina e, bem? claro, principalmente O som está bom? com Jesus misericordioso, né? Acho que não. Ok. Tá vendo? Paulinha pôs aí? Colocou o dela do meu lado, Então sim. você tá me vendo agora. Vendo Que bom. você, Santa Faustina, que eu já rezei tanto. Que bom, Também foi gente. ótimo. Então, olha, sejam todos muito bem-vindos. É uma alegria, assim, Obrigada. imensa, né, termos tido essa inspiração de criar esse quadro agora aqui no Deus Convida, mais esse momento de oração, para podermos apresentar de forma mais profunda a vida dos santos, né? Porque é conhecendo bem a vida dos santos que a gente entende que a santidade é para todos, que todos eram seres humanos como nós, cheio de defeitos, de dúvidas, mas também com algo muito comum que nós devemos buscar todo dia, que é uma vontade cada vez maior de amar a Deus e de viver segundo a sua vontade, né? Então, a gente começou essa série de lives com o Padre Antônio José do Rio de Janeiro e a gente continua na cidade maravilhosa, hoje com a Ângela, falando então de Santa Faustina, que nós conhecemos como a secretária da misericórdia, e a gente vai entender um pouquinho mais por quê. Então, minha amiga, a casa é sua já há muito tempo, você sabe, não só o Deus Convida, como os nossos corações. Você mora aqui e eu te passo, então, a palavra, a oração inicial, para que você possa iniciar esse momento de oração. Podemos chamar o Espírito Santo para guiar todas Podemos. essa. Vamos, se chama para mim, então. Então, vamos. Nós estamos aqui reunidos pela graça de Deus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação.
Por Cristo Senhor nosso. Amém. 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 Então, na companhia do doce Espírito, não é? Que nos abre o entendimento, nos comunica a sabedoria. Vamos ouvir o que a Ângela preparou para nós. Pois é. Olha, Bia, Santa Faustina, para mim, também é uma novidade. Porque uma coisa é você escolhe um parágrafo, aí você vai lendo, gostei desse. Mas, assim, sobre a Santa Faustina, sendo uma santa mais recente, né? Ela nasceu em 1905, se não me engano, tem retratos dela, já nessa ocasião e tudo. Para mim também foi está sendo uma grande oportunidade de entendê-la melhor, como você falou, como chegar à santidade. O que os santos passam antes de serem declarados santos? Então, muitas coisas até em comum conosco, medos, inseguranças. Então, eu fiquei, assim, completamente encantada com Santa Faustina, que, na verdade, não era Faustina. Isso. Não era, você vai gostar. Por quê? Hoje ela é conhecida pelo mundo todo como apóstola e secretária da misericórdia. Então, é considerada pelos teólogos como integrante de notáveis místicos da igreja. Então, eu sabia que ela tinha nascido na Polônia, Kowalska. Você fala É polonês, não, difícil a mas eu gente acho que dizer, né? Kowalska. Tá bom. Não sabia que a família dela era de 10 filhos e era a terceira. A família pobre, de aldeões, não é? Lutando sempre no trabalho da casa, tudo mais. Mas ela, que ainda não era Faustina, depois nós vamos saber que nome que ela, o verdadeiro dela, no batismo, né? Ela sempre teve esse sentimento de piedade, de amor à oração, desde pequenininha. Isso é uma característica dela. E obediência. Bem, então, quando ela foi batizada, ela recebeu o nome de Helena. Gostei mesmo. Está sua mãe É. aqui presente na história de Santa Faustina. Ela só vai tomar o nome de Santa Faustina quando entrar no convento, que também foi uma dificuldade que eu nem sabia. E como eu estou aprendendo tantas coisas, espero que também vocês aprendam, depois a gente vai procurando, né, Bia? Então, ela tinha que fazer. Imagina, ela só estudou até o terceiro ano primário. E assim mesmo incompleto. Também não sabia disso, porque você vê Diário de Santa Faustina, tem os parágrafos, tem os hinos, tem as poesias, nem passa na sua cabeça que ela não teve um curso básico, né? Não teve. Não teve, e aos 16 anos ela deixou a casa paterna para trabalhar como empregada doméstica, né? Sim. Ajudando assim os pais. Aí vem, eu fiz assim mais ou menos um roteirinho. E o chamado, né? A gente já está. Helena já está crescendo, já está trabalhando como empregada doméstica. E aí? Bom, desde o chamado, assim, 7 anos. Quando mais tarde manifestou o desejo de entrar na vida religiosa, seus pais não lhe deram permissão, o que deixou muito triste. Com a recusa dos pais, aos 18 anos ela passou a viver as vaidades da vida. Ela sai com
posso estar num lugar nenhum para rezar. Eu que fico assim, imaginando, né? Não Ângela, posso pera só um pouquinho. ficar Ângela, reclusa, né? Eles não Ângela, deixam. pera um Curtir pouquinho. os jovens, né? Ângela, vê se você me escuta. Ficou também, Ana, também ficou bem ruim pra gente o sinal aqui. Vamos pedir pra Ângela trocar o sinal dela. Vamos ver se ela volta. Ângela, Oi, Ângela, querida. Oi, o tô seu sinal aqui. ficou muito ruim. É? Ai, A meu gente Deus. não te Então tá. entendeu. Então, isso que eu falo pra você. Não sei se você está no Wi-Fi ou no 4G. Vamos tentar trocar? Vamos. Vamos lá. A dona Ângela em tecnologia é um problema. Ainda bem que você Sem sair está com a daqui, ajuda dos eu não sei. universitários aí, né? E aí Ai, você vai Bia, voltar. Hum. a minha Agora ficou Santa bom, Faustina. mas... Você está pertinho do seu roteador, Ângela? Estou, estou no meu gabinete pequenininho, mas estou pertíssimo. Ai, ai, vamos lá. Aí. Nananã, Instagram, Facebook. Ficou bom Nananã. agora mesmo. Ficou? Eu não, Ficou. eu não mexi em nada, que eu não estou nem achando. Eu acho que só se pôr o telefone um Carregamento. pouquinho mais para esse lado aí. Para onde está o roteador? Vamos Hum, virar o telefone para o roteador. tá. Isso. Ai, que bom, gente. Vamos adentrando a casa da Ângela. Somos as visitas da noite, né, Ângela? Não é? Que delícia! É, somos as visitas da Olha, noite. que delícia. Ai, prendi meu dedo e não prendi o celular. Tudo bem, Já faz sei o que você está parte. fazendo de ladinho, né? É, é que a Paulinha foi lá para dentro, que o celular dela estava ao lado Hum, do meu, e ela não está percebendo que eu estou numa enrascada. E agora, gente? agora tá bom. Ah, Tá. é, E eu vou te tá falar bom desde mesmo? quando você vai voltar. Tá. Então tá, nós entendemos bem até quando Santa Faustina foi batizada com o nome de Helena, que ela pediu, ainda em pequenininha, para entrar para a vida religiosa, mas os pais não deixaram. Aí você disse que ela foi trabalhar como doméstica para ajudar a família e que ela só estudou até o terceiro ano. Foi isso que a gente entendeu até então. Bom, agora você está sem som para mim, mas tudo bem. Tô te Né, ouvindo. Ana? Mentira. Fala alguma coisa, Bia. Tudo Tô te bem? ouvindo bem, Tá me Ângela. ouvindo? Ah, agora tá ótimo. Então, assim, ela foi trabalhar, né, como empregada doméstica, porque ela não tinha outra maneira de trabalhar se ela não tinha nem completado o ensino fundamental. Muito bem. Com recusa dos pais, aos 18 anos, então ela começou a querer, eu falei moderadamente, ter todos os tipos de diversões, né? E como ela tinha irmã e tudo mais, aconteceu um fato que marcou. Ela queria as vaidades da vida? Sim. Ela queria abafar, ela não queria mais escutar o chamado de Deus, entendeu? Porque ela começou a ficar apavorada. Então ela não queria, então ela preferia, né? Tá escutando bem, preferia sair, se divertir. Muito bem. Não é que ela estava num baile com a irmã dela, dançando muito bem. De repente, simplesmente, ao lado dela, apareceu a figura de Jesus, do seu lado. Do lado dela, aquele Jesus sofredor, todo coberto de chagas. Ele falou: até quando? Olha Jesus falando
com ela. Até quando hei de ter paciência contigo? E até quando me decepcionarás? Oh, com essa chamada de Jesus, tudo sumiu. A música parou, as pessoas que estavam em volta, segundo o relato, também não estavam mais. E aí ela percebeu que era o chamado que ela queria tanto abafar, porque não estava dando certo, não era a hora, né? Tudo no tempo de Deus. Jesus, então, lhe disse, vai imediatamente a Varsóvia. Lá encontrarás um convento. Apresenta-se na congregação de Nossa Senhora da Misericórdia. A superiora de lá, recebendo Helena, que ela ainda é Helena, promete a admissão no convento. Porém, olha os costumes da época, porém, aconselha Helena que vá trabalhar por um período, porque ela precisava entregar ao convento um dote, mesmo que fosse singelo. Olha que mais uma aprovação para Helena, mas ela não desistiu. Trabalhou por mais um tempo para juntar o dinheiro do modesto dote, né? Eu também, particularmente, fiquei assim, eu falei, nossa, eu achava que era só para casamento, mas não, era um costume, não sei se até hoje é. Depois de um ano trabalhando como empregada doméstica, ela volta para onde Jesus soprou para ela, né? E dessa vez a Madre Superiora a recebe. Então, ela parte para a casa do noviciado em Cracóvia, toma o nome religioso de, aí vem, Irmã Maria Faustina. Daí para frente sempre será Irmã Maria Faustina. Então, nesse caminho da santidade, você vê que nem sempre as coisas são tão fáceis assim, né? Não são. Ah, se ela não fosse escolhida, eleita por Jesus, ela teria desistido, mas ele a escolheu, né? Ela queria abafar isso, mas não conseguiu, porque a graça de Deus foi muito superior a tudo que ela pensava em desistir nunca. Ô, Então, o que Ângela, acontece? Oi, amor. Tá ruim de faz a novo? gente. Não, não, tá ótimo. É só para comentar algo muito bonito dessa sua leitura, né? Faz a gente pensar assim: se quando ela era pequenininha, né, quando a gente tem um coração humilde, puro, aberto, de criança, ela sentiu esse chamado. Mas a vida foi passando, ela foi se afastando desse chamado por inúmeras questões, necessidade da família, né? Daí longe de casa, como você falou, foi para os bailes, conheceu uma outra vida, foi se afastando cada vez mais daquela vocação primeira que tocou o coraçãozinho dela ainda quando criança. Mas quando Deus tem um propósito para a nossa vida, né? E Ele tem um sonho para cada um de nós que vai levar a nossa santidade, Ele não desiste de nós. E olha o tamanho olha o tamanho da aparição que Jesus fez, então, a Santa Faustina, para que ela recobrasse, né, esse chamado no coração dela. Meu Deus do céu, meu Deus do céu. Santa Faustina, ainda era irmã Faustina, né? Ela tinha umas perguntas para Jesus. Vou ficar nesse convento que o Senhor me indicou, eu não posso ir para outro. Jesus, não. Ele era muito pai dela, assim, não. Infligirás tamanha dor se saíres dessa congregação. Chamei-te para
este e não para outro lugar, e preparei muitas graças para ti. Então, você vê, até pensar em ir para outro convento, Santa Faustina chegou a pensar, mas Jesus disse, não, não, você vai me dar mais sofrimento, você vai ficar aí mesmo, e eu preparei graças para você. Ela concordou. Então, no livro, na página 7, tem assim, ó meu Jesus, Santa, irmã Faustina confessou no diário, vós sabeis que desde os meus mais tenros anos eu desejava tornar-me uma grande santa, isto é, desejava amar-vos com um amor tão grande com que até então nenhuma alma vos tivesse amado. Então ela reconhece que desde pequena ela tinha esse chamado, mas ela estava abafando, né, Bia? Então, tá. Aquela simples religiosa, sem Ô, instrução. Ângela, Oi, amor. Ângela, ó, aqui uma observação nessa sua leitura aqui. Ela Ah, fala, né? Não que ela lembra que ela queria ser freira. Ela lembra que desejava tornar-se uma grande santa. é, Olha que coisa linda, né? sim, O desejo de santidade desde sempre, né? sim. Uhum. Então, aquela simples religiosa, sem instrução, mas valorosa e de uma confiança sem limites em Deus, Jesus Cristo confiou a grande missão. Aí vem a mensagem da misericórdia dirigida ao mundo inteiro. Hoje, estou enviando-te, disse a toda a humanidade, com a minha misericórdia. Não quero castigar a sofrida humanidade, mas desejo curá-la, estreitando-a ao meu misericordioso coração. E Jesus fala ainda para ela: és a secretária da minha misericórdia. Eu te escolhi para essa função nesta e na outra vida. É teu dever e tua missão em toda a tua vida dar a conhecer às almas a grande misericórdia que tenho para com elas e animá-las à confiança no abismo da minha misericórdia. Olha, Bia, eu tenho tanta devoção no texto da misericórdia, que às vezes uma pessoa se interessa, começa a participar, eu já fico tão feliz. Imagina, Faustina sendo a secretária da misericórdia. Ele deu uma função para ela, mais que uma função, né? Uma missão. Missão. Quer falar alguma coisa da missão? É, eu Projeto falei, de Deus. a missão é a tradução da ação da nossa vocação, né? Então, ela teve uma vocação, ser religiosa, e dentro dessa vocação, então, qual foi a ação que Jesus pedia, né, que ela realizasse para que então chegasse no destino da santidade? Missão dela foi ser a secretária da misericórdia, avisando o mundo, anunciando a todos que Jesus não veio punir a humanidade sofredora, veio para curá-la e apertá-la ao seu coração misericordioso, nos colocar lá dentro da misericórdia, né, Ângela? Que missão linda que ela recebeu de anunciar ao mundo. Muito bem. Então, Nosso Senhor concedeu-lhe grandes graças. O dom da contemplação, o profundo conhecimento do mistério da misericórdia divina, visões, aspirações, estigmas ocultos. Eu não sabia que Santa Faustina tivera estigmas de Nosso Senhor.
na flagelação, na paixão dele. Eu não sabia. É que a leitura, para mim, foi ficando assim, parecia a onda do mar aqui no Leblon ontem, ou anteontem, que passou pela calçada e tudo. Mas, assim, imagina ela receber todas essas graças e também ela escreveu nem graças, nem aparições, nem êxtases ou qualquer outro dom. Olha que lindo isso, hein? Que lhe seja concedido, torna a alma perfeita, mas sim a união íntima com Deus. A minha santidade e perfeição consistem na união estreita da minha vontade com a vontade de Deus. Eu considero esse parágrafo muito importante. Está na página 8. Não é forte isso? Muito. A intimidade dela, né? Então, o que seria a santidade? Tanta coisa. Não, calma. É essa íntima, se submeter à vontade de Deus, sem reclamar, sem questionar, obedecer. Então, quando eu falei da, das ondas que subiram aqui no Leblon, em Ipanema, foi uma coisa terrível, eu estava falando também dos estigmas, porque eu vou continuar lendo o livro, porque tem muita coisa que ainda não li, nem deu. Eu não sabia que ela tinha o estigma do espinho na cabeça. E ela dizia, eu só tenho um espinho, e como dói. Imagina, Jesus, com aquele, porque não era uma coroa, na verdade era um capacete, era pior. Segundo eles investigaram depois e tudo, era feito um capacete na cabeça santa de Nosso Senhor. Então, ela tinha esse tipo de estigma. Eu fiquei assim, surpresa, confesso a você. Mas se Jesus concedeu os estigmas, era justamente o que é o texto da misericórdia. A gente acompanha as 3 horas da agonia e faz companhia a Jesus. Então, 3 horas é uma hora nobre, é uma hora sagrada, onde tudo devia parar e todo mundo se entregar e confiar, porque ele prometeu, nessa hora, nada negaria a quem pedisse com fé. Então, tem mais estigmas, sabe? Mas eu estou dizendo esse, assim, do espinho na cabeça, ela também sentia no corpo dores, as dores da flagelação. Eu fiquei impressionada, eu falei, eu sabia disso? Que bom estar lendo. Enfim. Então, continuando. Ângela, só para perguntar, você disse que eram estigmas ocultos, ou seja, não se enxergava de forma exterior, ela só sentia Não, dor é profunda nela, né? Era profunda. interno. Que ela deduziu ser da paixão de Cristo a coroação de espinhos. Depois, no corpo todo, seria a hora do flagelo mesmo, né? Ele amarrado à coluna, sofrendo aqueles golpes mortais de chicotes, essa coisa toda. Eram ocultos. Interessante isso. Muito. Eu fiquei impressionadíssima. E está tudo no livro, viu? Vir. É. Então, o exemplo da perfeição cristã. Na base da sua espiritualidade encontra-se o mais belo mistério da nossa fé, o amor misericordioso de Deus por cada homem. A irmã Faustina, seguindo a regra das constituições religiosas, considerava muitas vezes o que Deus fez para o homem no momento da sua criação, quando o seu filho sofreu por nossa redenção, quão grandes tesouros nos deixou na Santa Igreja e o que nos preparou na glória. Também eu li que a missão da Santa Faustina, isso depois precisava até ser desenvolvido,
que ela veio com a missão da misericórdia, secretária, apóstola, e preparar a humanidade para a segunda vinda de Jesus. E eu achei muito forte isso. Lá no Mosteiro de São Bento, em 1997, tinha um monte, né, que eu amava, Dom Marcos Barbosa. Então, ele falava na segunda vinda de Jesus com uma convicção impressionante. Nele não havia nenhuma dúvida, ninguém sabia quando, mas na segunda vinda de Nosso Senhor. E no Diário de Santa Faustina, se fala, viu, que ele estava preparando Faustina para todo mundo, não é? Preparando a segunda vinda de Nosso Senhor. Eu também não sabia disso e fiquei bem impactada. A gente sabe que ele vem, a verdade é essa, mas não sabia que Jesus tinha dado todos os instrumentos para ela, né? Nosso Senhor exigiu dela uma tal atitude para com Deus e para com os homens. Disse Jesus: minha filha, se por teu intermédio peço aos homens devoção à minha misericórdia, deves ser a primeira a distinguir-te pela tua confiança nela. Espero de ti obras de misericórdia, que devem nascer do teu amor para comigo. Deves mostrar-te misericordiosa para com os outros, sempre e em qualquer lugar. Tu não podes te omitir, desculpar-te ou justificar-te. Então, ele fala que ela tem que ser misericordiosa para com seu próximo, né? E assim, eu achei uma coisa também muito bonita. Há uma palavra que eu dou especial atenção, escreveu o irmão Faustina no diário. Pois é, só tendo completado a terceira série, isso é uma coisa divina, é de Deus mesmo. É Ô, uma palavra Ângela, que só põe para amor. completar isso tão lindo que você falou, né? Isso tudo é para que exista coerência, né? E a gente sabe que o oposto de coerência é aquilo que Jesus mais critica no Evangelho, que é a hipocrisia. Então, como ele pode pedir para alguém ser a secretária e apóstola da misericórdia dele, se ela não for misericordiosa, se ela não viver na essência dela aquilo que ela vai anunciar? As pessoas não recebem como verdade. Vira uma hipocrisia, vira causa de escândalo. E é isso que Jesus fala para a gente: nunca seja causa de escândalo. Então, cada um de nós que é chamado para uma missão, e tem para todos, cada um tem a sua, nós temos que viver em primeiro lugar aquilo que o Senhor nos pede, né? Para que o nosso apostolado seja verdadeiro, para que as pessoas ao nos olharem não enxerguem a Beatriz, a Ângela, mas enxerguem a própria palavra de Deus, né? Sendo dita em verdade, pela graça do Espírito Santo. Então, isso é muito bonito você ter reforçado aqui. Primeiro, que ela fosse toda misericórdia, vivesse as obras de misericórdia, e então ela pudesse anunciar. Então, a irmã Faustina ainda, no diário, ela pondera: a única palavra é tudo para mim. Com ela vivo, com ela morro. Que palavra? A santa vontade de Deus. Quando está tudo bem, não é? Só a alegria, só a saúde, só a prosperidade, é natural que as pessoas, espero que pensem em Deus e agradeçam todos esses momentos, mas você vê, e quando não são momentos assim, você não vai aceitar a vontade de Deus? Vai. Vai porque você tem uma missão também. Eu,
por exemplo, sabe, Bia, eu estava tão nervosa de fazer essa live, que eu nunca fiz live na minha vidinha. Eu fiz. A minha filha, calma, mãe, tudo bem. Eu falei, mas não deixa de ser uma pequena missão. Eu enfrentar a minha timidez, o pouco que eu ainda sei da própria santa, e ir, e fazer o melhor que eu puder, entendeu? Então eu não quis. Falei, Paulo, está chegando a hora, ai, olha, eu chamei todo mundo, chamei de São João Paulo II, chamei todo mundo. Mas são dessas pequenas gotas do oceano, essas partículas, que se formam o mar, que se formam o oceano. Então, até eu acho que Santa Faustina que me escolheu, porque eu nem sabia tanto de Santa Faustina, né? E conversando, eu faço texto da misericórdia, não, podia fazer uma live, não sei o que, falei, mas olha, uma oportunidade de crescimento para mim. Vou ler mais, não vou parar, não. É muita coisa, é muita beleza. Então, assim, toda a minha alma, diz a irmã Faustina, está concentrada nos desejos de Deus e faço sempre o que Deus exige de mim. Embora muitas vezes a minha natureza possa tremer e sentir que a sua grandeza ultrapassa as minhas forças. Há um ponto em comum de irmã Faustina e Santa Teresinha do Menino Jesus, no sentido, sim, elas vão ser santas, a Santa Teresinha já era, né, porque é mais antiga que ela, mas assim, Santa Teresinha morreu com 24 anos de tuberculose, porque ela não suportou o frio intenso lá na França. Ela não suportou, não tinha aquecimento, não tinha. Não suportou. Vem a Santa Faustina, que no retrato, pelo hábito, lá no meu colégio também usava esse tipo de hábito, assim, a pessoa fica mais velha, né? Nada. Morreu com 33 anos, servindo ao próximo, cumprindo a vontade de Deus, e morreu de tuberculose também. Sofreu muito Santa Faustina, muito. Então, o que ela fazia? Todo sofrimento, quando vinha, ela entregava para recuperar uma alma pecadora. Ela tinha assim, com as almas do purgatório, uma total entrosamento com as almas do purgatório. Ela é considerada a padroeira das almas do purgatório. Eu não sabia disso. Porque Nossa Senhora do Carmo é Nossa Senhora do Carmo. Ela passa pelo purgatório, dá um refrigério às almas, não é? As almas ficam assim, agradecidas. Aí é Maria, estrela do mar, né? Agora, Santa Faustina é a padroeira das almas do purgatório. Você sabe por quê? Lá no convento dela, vira e mexe, entrava uma alma na cela onde ela estava, pedia que rezasse e tudo mais. Quando ela não rezava, a alma vinha e dizia: eu estou aqui ainda presa no purgatório porque você esqueceu de mim, de rezar por mim. Veja você. E ela compreendia, tinha maior carinho com todas as almas. Teve uma alma que foi na cela dela, e a alma estava com o rosto terrível. Está todo no livro, hein? O rosto abrasado, desfigurada, e Santa Faustina rezando, rezando e tudo mais. Aí a alma foi embora. Daqui a pouco volta outro dia a alma, toda desfigurada, toda não sei o quê. Mas o que foi que aconteceu? Minhas orações não adiantaram nada, nada, das noviças aqui do convento. Não adiantou nada. Aí irmã Faustina falou, então você não vem mais.
ficar aqui comigo, porque se as minhas orações não estão servindo, de ninguém está servindo, então, só que ela não parou de rezar por essa alma. Então, tempos depois, volta a alma, um rosto em paz, um rosto semblante de luz, graças à perseverança de Santa Faustina, porque era para desistir. Tinha uns casos assim impressionantes. Ela tinha esse dom, né? Ouvir, se você quiser falar alguma coisa, se eu estiver me estendendo, você fala, tá, Bia? Estamos Sete e vinte. amando. Aliás, está todo mundo aqui te parabenizando, viu? Que Ah, escola, graças a mulher Deus, que falando. eu não consigo ler que não roda. Então, É. que bom. Gente, olha, é uma leitura inesgotável também. Ô, Então, Ângela, oi, algo amor. sobre o purgatório também dela que eu acho bem curioso, já que você trocou nesse ponto, é que ela teve a oportunidade, né, Sim. de saber que ela estaria também no purgatório se ela morresse naquele momento. E Jesus pergunta para ela, né, se ela já quer ficar ou se ela quer vir pagar a pena, voltar aqui para esse mundo e pagar a pena para que quando ela morra, ela não precise passar para o purgatório. E ela prefere voltar e sofrer aqui, purgar aquilo que faltava, né? Se santificar mesmo, para que não pegasse nem um diazinho no purgatório, para que não precisasse ficar longe de Deus, nem um dia que fosse, quando chegasse a hora dela partir. Muito bem lembrada essa passagem. Muito bem lembrada. Realmente aconteceu isso e ela teve uma resposta definitiva, né? Então, assim, o que Jesus deu de ensinamento para a irmã Faustina? Ensinou a ela o texto da misericórdia. Ele que ensinou como devia ser, como devia ser rezado, o que nós fazíamos todo dia às 3 da tarde. É, imagina Jesus com aquela túnica, como a imagem que a gente vê no quadro, ou então assim, esses raios luminosos da água, do sangue. Então, o que nós fazemos? Essa devoção. Eu vou dizer, Bia, eu tenho um parênteses, a minha sogra, quando ela faleceu, ela estava no hospital e ela já estava agonizando. Então, eu fiquei de um lado, o Sérgio ficou do outro lado, o Sérgio, filho único. Aí eu peguei o terço, comecei a rezar o terço, eu não conhecia o terço da misericórdia. Comecei a rezar o terço, Mariano, rezando, rezando, rezando. Até que no momento o Sérgio falou assim, você quer sair? Por quê? Ela está indo embora, você pode ficar impressionada. Eu falei, não, eu comecei o terço e vou terminá-lo. Então, se eu, naquela ocasião, também ela tinha 90 e tantos anos, ninguém vai ficar alegre por causa disso, que foi embora. Não. Mas, assim, ela teve uma vida, viu os netos, viu o filho. Então, sabe, eu fico pensando, nossa, porque Jesus fala, se alguém rezar, a pessoa está agonizando, e rezar por ela, por essa alma que está em sofrimento, que está indo embora, eu dispensarei graças e perdões a essa alma. Eu falei, mas enfim, tudo tem o seu momento, né? Eu não conhecia o texto da misericórdia, eu não sabia de nada. Lembro que eu rezei o texto mariano até o final. Mas você vê os vivos, dos agonizantes. Santa Faustina também tomava muito conta dos agonizantes. Ela tinha, assim, uma habilidade, uma sensibilidade total, porque nem todo mundo, até às vezes médicos, não gostam, uma razão ou outra, a pessoa está agonizando ali e acompanhá-la. Santa Faustina, nesse caso, ela tinha muito, muito cuidado nos agonizantes. Então, depois do terço,
Jesus pede a festa da misericórdia, né? Que é o domingo seguinte ao da Páscoa. Mas isso ficou assim no papel muito tempo. Foi graças a São João Paulo II que houve um adiantamento nesse processo todo de beatificação e tudo que tinha que ser feito, porque Jesus queria a festa da misericórdia, né? E ele, nosso Senhor Jesus Cristo, também ensina para ela a novena da misericórdia, que eu fui aprender há pouco tempo, porque eu também nem sabia que tinha. Então, como é bom o cristão saber que a sua religião tem várias maneiras de se santificar, de fazer bem ao próximo. Teve um dia, Deus da misericórdia, eu acho que eu falei sim. Eu ando meio esquecida, mas eu acho que eu falei que seu tio estava ainda na Alemanha. Eu falei, alguém põe o celular com o texto da misericórdia no ouvido dele. Eu falei isso, porque ele pode não estar ouvindo, mas é ali o texto que nós estamos rezando. Eu falei assim, de coração mesmo, eu não sabia mais o que fazer pelo seu tio. E aí eu me saí com essa. Quer dizer, eu e as minhas ideias. Então, a hora da misericórdia, todas as vezes que ouvires o relógio bater 3 horas da tarde, deves mergulhar toda na minha misericórdia. Então, mergulhar na misericórdia, confiar na misericórdia. Essa é a nossa missão de divulgar. Eu, na medida que eu posso, fico divulgando o texto da misericórdia. E de curiosidade também, sabe, Bia? Eu falei dos dons extraordinários de Santa Faustina, convivência com as almas do purgatório, já falei, dom do discernimento. Deus, Jesus a contemplou com esse dom, e a união com os agonizantes, que eu acabei de falar. Falei dos estigmas, e para terminar, não, para terminar, não é para Santa Teresa. Falta pouquinho, gente. Tem no livro, no diário, um sonho de Santa Teresinha, da irmã Faustina, com Santa Teresinha. Você sabia disso antes de estudar? Sabia, eu já tinha me deparado com isso. Aí, meu livro é todo sublinhado. Todo sublinhado, página 75, parágrafo 150. Então, procurei também tomar nota das páginas, porque as pessoas depois podem querer, né? Está tudo de rosinha aqui que eu desenhei. Ai, meu Deus, cadê a página? Página 75, Dona Ângela ainda está no 80. Então, ela teve um sonho, não foi... Não, eu estou indo para as minhas rosinhas. Então, ela mesma diz no diário, quero anotar o sonho que tive a respeito de Santa Teresinha do Menino Jesus. Eu era ainda noviça e tinha certas dificuldades que não conseguia superar. Ela também teve dificuldades, como você sabe. É o que você falou lá no início. Eles também tiveram desafios, obstáculos, né, para chegar até a santidade. Então, fiz novenas a vários santos, mas a situação tornava-se cada vez mais difícil. Os meus sofrimentos, por esse motivo, eram tão grandes que eu já não sabia o que fazer. De repente, veio-me a ideia de rezar a Santa Teresinha do Menino Jesus. Comecei uma novena a essa santa, pois eu já era, antes do convento, devota a Santa Teresinha
Só que olha, ela falando, só que eu me descuidei e esqueci dela. Mas Santa Teresinha não esqueceu. Então, o quinto dia da novena, ela sonhou com Santa Teresinha. E aí foi um diálogo no sonho, assim, como é que eu posso diminuir aqui? Então, Santa Teresinha disse, eu também sofri muito. Contudo, eu não estava muito convicta de que ela tivesse sofrido muito, e disse, a mim me parece que não tenha sofrido nada. Mas Santa Teresinha respondeu, assegurando-me de que havia sofrido, sim, e, e que não há problema que não se possa resolver. Como eu não estava muito inclinada a acreditar nisso, então ela se deu a conhecer. Olha, Santa Faustina perguntando, você é santa? Ela me respondeu, sim, eu sou santa. Confio o problema que você está e se resolverá no terceiro dia. E eu disse a ela, Santa Teresinha, diga-me, irei para o céu? Respondeu-me, a irmã irá para o céu. Aí ela quis saber dos pais. Teresinha, eu serei uma santa como você nos altares? Ela me respondeu, sim, você será uma santa como eu, mas deve confiar sempre muito em Jesus. Aí perguntei se meu pai e minha mãe iam para o céu, Santa Teresinha disse que ia. Depois ela começou a falar uns parentes distantes, Santa Teresinha fechou o assunto, sabe? Então ela teve um sonho. E não é que no terceiro dia, o problema que ela não estava conseguindo resolver, ela resolveu, por intercessão de Santa Teresinha, o menino Jesus, que é antiga, né? Mais antiga do que ela, de 1800 e pouco, e ela, então, Santa Teresinha já tinha passado a sua missão na Terra. Então, achei de rosinha aqui desenhado, parece coisa de criança, nem dá para ver, mas enfim. Mas é assim que eu Muito lindo, né? faço. Vamos lembrar todo mundo que é devoto aqui de Santa Teresinha, quem ainda não é, né? Busque Pois essa santa, porque essa, é. antes de morrer, prometeu passar o céu dela fazendo o bem na terra. Então foi só Santa Faustina lembrar dela, né? Que Pois é Santa Teresinha já veio em socorro. veio rapidamente, sem, sem assim, esqueceu de mim, não, ela veio para ajudar, né? Ela veio para dar calma a Santa Faustina. E E foi aí, muito bonito, né, Ângela, elas quererem vir juntas aqui também. Porque acabou sendo muito providente, que nós começamos com Santa Teresinha e hoje é Santa Faustina, né? Então a gente entende que elas estão juntinhas lá no céu mesmo, olhando por nós, né? eu estou até com a medalha de Santa Teresinha para me ajudar na vida. Amém. Isso aí. Bom, Amém. eu gostaria, ninguém vai jantar hoje, mas não, é tão bonita essa passagem é, do diário, né? Em negrito é Jesus sempre que fala. Quem pode medir a extensão da bondade de nosso Senhor? São mesmo estas palavras que ele dirige a cada um de nós deste diário. Então, o que eu vou ler agora é para todo mundo, para nós. Vamos. Página 17, e é do livro. Por ti desci do céu à terra, por ti permiti que me pregassem na cruz, por ti permiti que fosse aberto pela lança o meu sacratíssimo coração, e assim abri para ti uma fonte de misericórdia. Venha aurir graças dessa fonte, um vaso da confiança. Nunca rejeito um coração humilhado. Jesus, eu confio em vós. Jesus, eu confio em vós. Que lindeza. Jesus amado. Ângela, Ui, gente, amor.
Sabe que é o santo que escolhe a gente, né? Não é a gente que escolhe o santo. Então, Isso. tudo muito pertinente, como você falou aqui para nós, que primeiro a gente tem que viver para depois poder anunciar. E eu acho que a gente, todo mundo aqui, né, pessoal, não acho, tenho certeza que a Ângela é a nossa grande secretária da misericórdia aqui no Deus Convida. Ela que está em todos os terços às 3 horas da tarde, ela que socorre todo mundo que abre o canal para rezar essa hora, a Ângela está lá. E a gente nunca vai esquecer, nem no céu, viu, Ângela? Porque quando a gente se encontrar lá com a graça de Deus, nós vamos lembrar disso, nós vamos se abraçar e dar risada. Que a Ângela estava no hospital. A Ângela estava na UTI, não é também que a Ângela estava no quarto, que já seria, né, algo para a gente se surpreender e agradecer, mas não. Ela estava na UTI. E ela pedia licença para as enfermeiras que na hora da misericórdia ela tinha que rezar o terço. E despida de qualquer vaidade, né, de qualquer sentimento mundano nosso. Ela Supérfluo, né? tudo, tudo. Ela mostrava que o mais importante era estar junto da misericórdia de Deus. Então, por essa vivência, você foi a escolhida por Deus para estar aqui hoje, podendo realmente falar em verdade tudo isso que você está falando para a gente, Ângela. Muito especial. Espero ter contribuído de alguma forma para termos todos subido mais um degrau na espiritualidade a caminho da santidade, né? Sede Muito. santos. Sede Santos. Olha, Ângela, eu vou só terminar mesmo como pontuação de informação sobre a beatificação e a canonização dela, que eu acho que é bem interessante todo mundo saber. Então, a devoção, né, do nosso Papa, São João Paulo II. Então, aqui diz assim: a devoção de Dom Wojtyla. A devoção a Jesus Misericordioso difundiu-se rapidamente na Polônia, logo após o falecimento da irmã Faustina. Nos anos 60, o então arcebispo da Cracóvia, Dom Karol Wojtyla, promoveu o processo informativo concernente à vida e às virtudes de Faustina. Ao tornar-se Papa, João Paulo II presidiu a sua beatificação em 18 de abril de 1993 e a canonização em 30 de abril de 2000. Na mesma ocasião, anunciou também o domingo dedicado à Divina Misericórdia, que é o primeiro domingo depois da Páscoa, como a Ângela falou para a gente, que o próprio Jesus tinha pedido a Santa Faustina. Às vésperas desta festa, no dia 2 de abril de 2005, o Papa polonês foi para a casa do Pai. Santa Faustina Kowalska foi um dos santos padroeiros do Jubileu da Misericórdia, convocado pelo Papa Francisco. Então, que lindo, né? Santa Faustina, rogai por nós. São João Paulo II, rogai por nós. Amém. Esse Papa também que tanto nos falou de misericórdia, né? Conterrâneo de Santa Faustina. Que Isso. lindeza. Que maravilha. Meu Deus. Ângela, você não consegue enxergar o que o pessoal está escrevendo, mas está todo mundo te agradecendo demais esse momento. Concordando que você realmente é a secretária da Misericórdia do Deus Convida. Tá todo mundo muito feliz, viu? E que você, além de tudo, está linda, linda. Que foi muito bom também te ver assim, muito bem, muito feliz. Pois é, Então, maravilhoso. você sabe que amanhã eu começo minha nova quimioterapia, né? Aí eu Uhum. falei, eu preciso me fortalecer. A parte médica, eles pensem, que calculem, meçam as coisas todas, quantas bolsas, não sei o quê. Agora, fortalecer para ter fé, para ter confiança e seguir a vontade de Deus. Não a minha vontade, eu não sei o que Deus reservou, mas eu só sei que eu não estou sozinha, sei que Ele está comigo, Maria também, e maneira que Nós todos. a Faustina falou para alguém assim, achei tão bonitinho, até a vista, lá no céu, até ela não encontrar, achei bonitinho, É, é até a muito vista, fofo. lá no céu. Não agora, a gente vai demorar para ir, mas enfim, eu achei fofo. Então, muito obrigada a vocês que me ouviram,
Nem sei. Ai, meu Deus. É, mas eu fiz o meu melhor mesmo. E se puder ainda melhorar algumas coisas, aí vocês me dão umas dicas. Eu nunca fiz live. A minha filha dizia, mãe, você vai conversar com a Bia. Eu falei, "Ah, E eu é vou conversar com isso. a Bia, todo mundo. Ai, gente, quem Sem tá aqui? segurança. Ângela, eu, a Sueli, a Cris, a Cima, a Clarinha, a mãe da Fátima tá aqui também. Ação, A a Simone, a Conceição. Penha, tá aí. Então, Que assim, delícia. todos os seus amigos, né, gente? A Ana Junqueira, a Adelina, todo mundo que ama você, seus amigos, e que se alegra muito de poder É. aprender com você. Ah, que isso. Eu só fiz um estudo melhor, li e vou continuar lendo. Vou continuar lendo, porque é muita coisa. E é isso Gostei mesmo. imensamente da oportunidade, viu? Isso mesmo, porque o estudo, gente, da palavra de Deus em primeiro lugar, e também da vida dos santos, dos anjos, tem que despertar em nós isso, a vontade de quero mais, de avançarmos para águas mais profundas, que é aonde Deus quer nos levar, né? Aonde a gente vai encontrando Ele cada vez mais. Então, que assim seja, Angela, que você continue navegando para águas mais profundas, viu? Amém. Vamos, Amém. Amém. bora. Vamos sim, vamos juntos. Então, minha amiga, que você amanhã tenha um dia muito abençoado, viu? Que toda a milícia celeste esteja lá, amparando, instruindo os médicos. Sinta também a força do nosso amor. É Amanhã, isso. às 3 horas da tarde, estaremos, ó, firme em oração, né? Por você, nos outros momentos também. E a gente aguarda boas novas. Se Deus quiser, Tá bom? né? Isso Só o mesmo, ele fato de eu quer. estar feliz e nervosa, mas eu, no fundo estou feliz de ter contribuído de uma modesta maneira, divulgar mais um santo, porque a nossa igreja é uma igreja de santos. Então, bom conhecer, né? Muito Isso bem, mesmo. Bia. E vocês são testemunho para todo o hospital, para os médicos, para os enfermeiros, para outros pacientes. Porque quando a gente vai com essa força, o extraordinário realmente acontece, né? O tratamento vai mais suave, as coisas vão dando certo e fica todo mundo ali muito feliz. Hoje nós estávamos no hospital com o tio Zé Machado, rezando o Rosário da Beata Inha Chica. Então, estávamos no momento de oração, entrou o médico para trocar a traqueostomia dele no quarto e não sabia como estava, porque tinha sido feito na Alemanha, então se era corte, se era furo. Então, pediu para a gente se retirar, que poderia ser simples, mas poderia não ser simples. E aí ele seria levado para o centro cirúrgico, mas que a gente ficasse avisados, mas que eles iam começar primeiro a tentar no quarto. Então a gente parou assim, o rosário, né, do meio já para o fim, mas estávamos envolvidos na oração. José com aquela confiança linda, aquela entrega. Bom, gente, foi tão rápido. A enfermeira chamou a gente. Conclusão: não derramou uma gota de sangue. Ele não sentiu dor nenhuma, não caiu a respiração. E aí ele falava assim para a gente depois: o médico não acreditou. O médico não acreditou. Porque vira testemunho, gente. Vira testemunho, essa fé que move montanhas, né? Essa fé que tudo pode. Então, Ângela, que você seja um testemunho lindo, como você sempre foi, será desse amor de Deus aonde você for. Ah, Viu? tá Amém. bom. A gente aguarda o seu testemunho quando você voltar, que você vai contar maravilhas pra gente, tenho certeza. Viu? Deus te abençoe, te proteja e te acompanhe. E Santa Faustina vai numa mão e Santa Terezinha vai na outra. São amigas, nem sabia. Isso mesmo, isso mesmo. E Maria vai passando à frente com São João Paulo II. E a gente vive nessa alegria de céu já aqui, né? Isso, Bia. Muito obrigada. Muito Obrigada obrigada a também, todos. Ângela. Eu fiquei Obrigada a com vocês também, Deus. gente. E vamos dizer então que nós estivemos. Estamos e continuaremos sempre reunidas. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. E olha, a Cris está aqui lembrando que ela gostaria muito que você fosse lá na igreja do Guido.
do Beato, Ah, que é aí no Rio de sim, Janeiro. Ipanema. Certo. Ela gostou. Eu vou, Cris. Olha lá, Cris. Então, muito bom. Isso. Vai sim, Ângela. Mais um Beato muito poderoso aí, né? Pertinho de É, vocês. que Tá bom? ótimo. Então, Tá ó, bom. um beijo, pessoal. Boa Um noite. E beijo. agora a gente volta às 21 horas com as completas. Até amanhã. Tá bom. Beijo. Obrigada por tudo, viu? Tchau, Beijo, gente. amo Até já. vocês. Tchau. Amamos você, Ângela. Beijo.